Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema que eu trouxe aqui pra gente conversar um pouquinho é a ansiedade. E é um tema, digamos assim, que infelizmente bem atual, né? Digamos assim, muitas pessoas infelizmente acabam sofrendo com a ansiedade, já tiveram crises, né? Ou sofreram com isso ou ainda sofrem. E eu trouxe um pouquinho pra gente poder entender como que o Ayurveda encara, como que o Ayurveda avalia e trata, né, a ansiedade. Então, assim, quem nunca na vida se sentiu ansioso, né? Seja para uma prova, para uma entrevista de emprego, um primeiro encontro, o primeiro dia no trabalho. Então, assim, a ansiedade, digamos assim, é um sentimento normal, mas ele é normal diante de situações que criam uma certa expectativa ou um certo receio, ou um certo medo, né? Por exemplo, vou tirar férias daqui a uma semana, então você fica ansioso. Vou viajar para não sei que lugar. Então você fica ansioso para chegar no lugar, para você ver como que é. Então isso gera uma expectativa e também gera uma ansiedade, né? Mas acabou esse evento, acabou a ansiedade. Então essa ansiedade é considerada normal, né, diante dessas situações. Mas quando essa ansiedade é desproporcional à situação, né, que a pessoa está vivendo, quando essa ansiedade atrapalha a vida dessa pessoa, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja nas suas atividades de vida diária, ela é considerada como um transtorno, né? E o transtorno da ansiedade, ela é considerada um distúrbio de saúde mental, né? E que pode ser caracterizado por alguns sentimentos, como medo, preocupação e ansiedade em excesso. E somado a esses sentimentos, né, a gente tem a inquietação, a pessoa pode sentir uma fadiga excessiva, ela pode ter uma dificuldade de concentração, uma irritabilidade muito grande, ela pode se sentir muito tensa, e isso pode gerar dor, né, e ela pode ter até distúrbios do sono, como a insônia. Então, em uma visão, né, sob uma visão do Ayurveda, a gente encara a ansiedade como um desequilíbrio. E como qualquer desequilíbrio, ele pode ser entendido e avaliado pelo sistema tridosha, né? Vata, Pitta e Kapha. Então a gente vai tentar entender qual dosha ou quais doshas estão em desequilíbrio para a gente poder realinhar e trazer essa pessoa para o estado normal dela, digamos assim, né? Então, nesse caso da ansiedade, o dosha que vai estar em desequilíbrio, né? O dosha que primeiro se desequilibra é o dosha Vata. Então, só relembrando, o dosha Vata ele é formado principalmente pelos elementos ar e éter, que são elementos muito leves e eles são elementos muito móveis. Então, por isso que o dosha Vata ele está muito relacionado com o movimento no nosso corpo. Mas não só o movimento dos braços, das mãos, das pernas, mas movimentos dentro do nosso corpo, né? Como circulação, a transmissão de informações, de impulsos nervosos, o movimento, né, do nosso xixi para eliminar do nosso cocô, enfim. Mas também não está ligado só aos movimentos do nosso corpo, mas também está ligado aos movimentos da nossa mente. Então, por isso que uma pessoa que tem um Vata predominante na sua constituição é uma pessoa muito agitada. Então, é uma pessoa que ela é mais agitada tanto fisicamente quanto mentalmente. Prazer, eu. Então, assim, o que fazer nesses casos, né, de pessoas que sofrem com ansiedade? Então, a gente tem que lembrar que dentro do Ayurveda, o semelhante aumenta semelhante e o oposto reduz o oposto. Então, se o dosha Vata, ele está ligado à secura, mobilidade, movimento, leveza, ele é frio, né, um dosha frio, então a gente tem que pensar tudo em qualidades opostas para a gente introduzir na nossa vida. Então, a alimentação, a gente deveria pensar em alimentos mais quentes, untuosos, mais pesados, priorizar os sabores doce, salgado e azedo e evitar bastante os alimentos com sabor amargo, adstringente, tomar muito cuidado com excesso de picância na nossa alimentação. A gente deveria também evitar alimentos processados, industrializados, alimentos muito secos, né? Aquela bolacha seca, aquele biscoitinho seco, né? Alimentos frios, congelados, né? E também evitar alimentos e bebidas que sejam estimulantes, tipo, sabe aquele cafezinho? Então, o café ele é uma bebida estimulante, então ele deixa a gente ligado no 220. Só que o Vata, né,
O dosha vata, ele já traz essa agitação para a mente, para o corpo. Então, se você coloca uma bebida estimulante, isso só piora, né? Então, evitar o consumo de alguns tipos de chás, como o chamate, evitar o consumo de café também, e também evitar o consumo de bebidas gaseificadas, porque o gás, né, ar, vata, então aumenta a vata também, tá? Mas não é só na alimentação que a gente pode tratar e cuidar dessa ansiedade, né? Uma coisa que o Ayurveda traz é a autooleação. Então lembra que o dosha vata, ele tá muito ligado à secura, né? Ele é seco. Então se você passa óleo no teu corpo, né, um óleo de boa qualidade, você vai estar nutrindo os seus tecidos e vai estar acalmando, você vai estar reduzindo essa secura do vata e vai estar pacificando esse dosha. Então um óleo que é muito interessante para o dosha vata é o óleo de gergelim prensado a frio. Então você vai olear o seu corpo, braços, perna, abdômen, fazer uma oleação, e isso leva a um estado de relaxamento também. E atividade física, Ana Cláudia, faz, não faz, é bom, não é? Atividade física sempre é bom, né, gente? É recomendado em todos os casos. Só que aí a atividade física, o exercício físico, ele tem diversas variáveis, qual tipo, intensidade, né? Então, nesses casos de ansiedade, como o dosha vata ele está agravado e o dosha vata está relacionado com o movimento, então a gente tem que pensar em exercícios que sejam mais, digamos assim, mais light, né? Que não sejam tão intensos. Então, por exemplo, uma corrida não seria tão interessante nesse caso porque agravaria mais o dosha vata. Então, seria indicado atividades mais leves, né? Então, por exemplo, mais leves que eu falo assim, sem tanta intensidade, né? O yoga, por exemplo, só que o yoga também tem várias linhas, né? Então, tem alguma tipo Power Yoga, que é mais agitadona, né? Então, assim, você tem que fazer atividades que te tranquilizem, que te coloquem no centro, né? Então, o yoga, a meditação também é excelente, né? Para auxiliar nesses casos. Outra dica é selecione tudo que você consome, tudo mesmo. Não é só alimento, não é só comida que você tem que selecionar, é tudo que você escuta, tudo que você vê. Então, assim, na televisão, noticiário. Então, observe quais são os gatilhos do seu dia a dia que te traz ansiedade, que piora o seu estado de ansiedade. E evite, né? Então, por exemplo, eu assisto o jornal à noite quando eu chego em casa e isso me traz muita ansiedade porque é muita notícia ruim. Não assista, ou prefira um jornal que traz umas notícias não tão ruins assim, ou tente buscar outros meios de informação, que não o jornal, né, se informar de outras formas que você vai selecionar as informações que você quer saber, né, enfim, e tem alguns gatilhos que dificilmente você vai conseguir evitar, mais com a ajuda do psicólogo. O psicólogo vai te ajudar aí nesse processo. Por exemplo, o meu trabalho é um super gatilho e me traz uma super ansiedade. Você não vai deixar de trabalhar, né? Mas com a ajuda do psicólogo, o psicólogo ele vai te ajudar a enfrentar esse processo com um pouco mais de tranquilidade, né? Então selecione tudo, né? E evite excesso de estímulos. Então, tô aqui mexendo no computador, escrevendo um texto, mas vendo aqui meu celular com a TV ligada no noticiário e música de fundo. Então, excesso de estímulo também deixa a gente muito agitada. Então, acalma, né? Então, desliga, vê o que realmente é necessário. Não deixa tudo ao mesmo tempo, porque isso só vai te bagunçar e te deixar mais agitado do que você já tá. Outra coisa, né, um chazinho natural, uma plantinha, né, vai super bem. E é uma forma natural de acalmar a nossa mente agitada. Então, chazinho simples, né, que a gente tem em casa. O chá de erva doce cai super bem porque ele atua sobre o sistema nervoso. E o chá de erva cidreira também, ou capim cidreira, como algumas pessoas conhecem, também tem uma atuação sobre o sistema nervoso, e ele possui uma ação sedativa leve, então ele induz ao sono, né? A camomila, super famosa, só que a camomila a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o excesso do consumo do chá de camomila, ele pode agravar a vata, e não é isso que a gente quer pacificar a vata, certo? E se eu te falar que a noz moscada é excelente para acalmar a nossa mente? Noz moscada, aquela que a gente usa no tempero da comida, sim, a noz moscada do tempero da comida, ela é muito boa para acalmar a nossa mente. Se você ingerir um pouquinho da noz moscada com leitinho morno, um pouquinho antes de você dormir à noite, ela vai te auxiliar no sono, ela tem uma ação sedativa que vai auxiliar no combate à insônia, ela tem uma atuação também no sistema nervoso e ela auxilia em casos de tensões nervosas e cefaleias, então ela é um excelente
remédio natural e caseiro, por incrível que pareça, pasmem. Eu também fiquei assim, é sério que a noz moscada ajuda a gente na ansiedade, a acalmar e pegar no sono? Sim, é sério. Pois é. E outra planta que talvez vocês não conheçam, alguns sim, alguns não, né, não sei, porque não é aqui do Brasil, é o ashwagandha. Então, a ashwagandha é uma planta que também é conhecida como ginseng indiano. E ela é uma planta medicinal utilizada há milhares de anos na Índia, principalmente dentro do Ayurveda, e ela é considerada uma planta adaptógena. E o que é uma planta adaptógena? É uma planta que produz uma resposta defensiva de adaptação a diferentes tipos de estresses, né, sobre o nosso organismo. Então ela ajuda aí no combate à ansiedade, auxilia nos casos de insônia e melhora a qualidade do nosso sono. Ela pode ser ingerida de várias formas, ela também é comercializada na forma de cápsulas, mas aí o seu terapeuta que vai avaliar e vai falar qual que é a melhor forma de você ingerir, né, o ashwagandha, e vai ver se o ashwagandha é indicado para você, porque às vezes para você não é indicado, né? Então aí ele vai avaliar, ver se cabe, né, no seu tratamento e qual vai ser a melhor forma de você consumir. Enfim, pessoal, concluindo, então assim, a pessoa que sofre de ansiedade, ela sempre deve procurar ajuda profissional, ela deve procurar uma avaliação, um acompanhamento médico e uma avaliação e um acompanhamento com psicólogo, né? Ah, mas o Ayurveda não ajuda? Muito, ajuda demais. Só que sempre em paralelo, né? Lembrem que no Brasil o Ayurveda ele é realizado, né, como uma terapia integrativa complementar, ou seja, ela complementa o tratamento convencional, certo? E pode te ajudar muito. E uma coisa que eu acho muito legal do Ayurveda é que ele traz muito esses elementos naturais, né? Então plantas, ervas, chás, né? Tudo muito natural. Mas assim, eu vou ser bem sincera, não venham buscar o Ayurveda esperando só receitinha de chazinho, de plantinha, de cápsula natural, porque não é assim que funciona. As plantas, né, as ervas medicinais, elas têm efeitos maravilhosos, têm efeitos incríveis no nosso corpo, só que nada vai mudar na sua vida se você não mudar a sua rotina, se você não mudar a sua alimentação. Então o tratamento dentro do Ayurveda não é só chá, não é só planta, não é só erva, né? Mas é também orientação de alimentação, é orientação de rotina diária, né? É mudança no estilo de vida, certo? Então, eu espero que se você esteja sofrendo com ansiedade, né, que você procure ajuda, né, de um profissional, de um médico, de um psicólogo, e eu espero que em algum momento eu possa te ajudar também com a Ayurveda, e eu espero que vocês tenham gostado desse tema, certo, pessoal? E eu espero vocês lá no próximo.